A Bíblia declara no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque falta-lhe o conhecimento. Então, sábado, estaremos na rua, pregar o Evangelho. Então, nós precisamos de uma boa informação. Precisamos ser bem informados. E também quero saudar os nossos irmãos que estão do outro lado, no Facebook. Que o Todo-Poderoso vos abençoe e que a graça do Senhor repousa sobre as vossas vidas. Amém. Hoje é o nosso dia de treinamento. Conforme eu prometi, vamos ter um pequeno treinamento sobre o plano da salvação. Amém? Porque nós não podemos ir para a rua pregar a palavra do Senhor sem o conhecimento, sem a informação. Precisamos ser bem informados, conhecer a palavra do Senhor, conhecer o plano da salvação que Deus nos proporcionou, sendo filhos de Deus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos começar o nosso ensinamento. Querido nosso Pai, a Bíblia declara que todos serão ensinados por Ti. E queremos abençoar o Teu santo nome. Neste momento de treinamento, venha derramar o Teu Santo Espírito, o Espírito de conhecimento. Abra a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa capacidade de receber, para que possamos receber aquilo que Tu preparaste para nós, para que possamos ser transformados em Sua imagem e a Sua semelhança, para que possamos trazer, levar lá fora o Evangelho da graça. Porque o mundo está chorando, o mundo está angustiado, o mundo está perdido. E a Bíblia declara que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E sendo igreja, queremos ser uma igreja missionária. Uma igreja que sai para a rua e que prega a mensagem do Evangelho da salvação. Pai da glória, levanta um povo, grupo de pessoas que entenderam essa missão, para que possamos esvaziar o inferno e encher o reino de Deus. Em nome de Cristo Jesus, amém. Ok. Vou falar um pouco sobre o plano da salvação. Amém? Vou falar calmamente. É melhor aumentar o volume aí para os nossos irmãos que estão lá em casa. Queridos amados, a nossa maior preocupação, sendo humanos, sendo filho de Deus, deve ser a nossa eternidade. A nossa eternidade deve ser uma das maiores preocupações do ser humano, do Filho de Deus e da igreja. Amém? A pergunta é: se você morrer hoje, onde é que você vai? Você vai para o inferno, você vai para o céu. Sábado, quando você descer para a rua, você não vai descer para dizer: vem para a nossa igreja, Deus vai te abençoar. Vem, começa a frequentar a nossa igreja e você vai começar a prosperar. Começa a frequentar a nossa igreja porque Deus vai te dar um carro, por exemplo. Não.
a preocupação aqui é a salvação. A preocupação aqui é a vida depois da morte. Mateus capítulo 25, 46. Lemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. A Bíblia nos apresenta dois destinos aqui. E irão estes para o castigo eterno, porém, os justos para a vida eterna. A Bíblia nos apresenta o destino, o castigo dos ímpios e também o destino dos justos, que é a vida eterna. Quem é justo, levanta a mão. Se você é justo, saiba que o teu destino é a vida eterna. Agora saiba também, o pagão, o vizinho, que passa a vida no pecado. O teu vizinho que passa a vida fofocando, fazendo coisas ilícitas, que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia declara, o destino dele é onde? Tormento. O inferno. É por isso, nós sendo igreja, nós queremos esvaziar o inferno. Como? Pregando a palavra do Senhor. Para resgatar essas pessoas que Satanás amarrou no pecado. Para resgatar essas pessoas que foram preparadas para ir para o inferno, resgatar essas pessoas para juntos irmos no céu. Amém, povo do Senhor. Nós sabemos quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse uma coisa: vocês podem comer de todas as frutas que se encontram no jardim, mas a fruta da árvore que está no meio do jardim, vocês não podem comer, nem tocar. O dia que dele tocar e comer, certamente morireis. Aleluia. E nós conhecemos a história e a Bíblia declara que o homem desobedeceu a voz de Deus. A mulher falou com Satanás. Ela comeu a fruta e deu também ao seu marido. E daí o homem pecou. E a Bíblia declara o salário do pecado é amor. Amém. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. A Bíblia diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A Bíblia declara o salário do pecado é a morte. Deus disse: o dia que dele tocar e dele comer, certamente morrerá. E quando o homem comeu, o homem morreu. Não fisicamente, mas o homem morreu espiritualmente, porque a morte é primeira espiritual. Amém. E a morte espiritual gerou a morte física. E por aí, a morte eterna, que é o castigo dos pecadores. Aqui podemos ver que temos três mortes: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte eterna é o quê? Ficar para sempre eterno.
com Satanás no inferno. Amém. Porque a palavra do Senhor, o homem desobedeceu e o homem se separou com Deus. E a Bíblia declara: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é o quê? É a vida eterna. Nós acabamos de ler em Mateus capítulo 25, 46. A Bíblia apresentou dois destinos: o castigo no inferno e a vida eterna. Diga comigo: o castigo no inferno, e a vida eterna. E o homem deve escolher. Você que vai descer para a rua, você tem que saber que existem dois destinos. Aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos da glória do Senhor. Adão pecou. Adão é o nosso pai. E nós todos fisicamente saímos de Adão. Em Adão nós todos nascemos no pecado. Nós todos somos pecadores. Aleluia. Todos pecaram e foram separados de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. Significa o quê? Que nenhum ser humano é livre do pecado. Nenhum ser humano é livre do pecado ou é sem pecado. Amém. Nenhum ser humano, que seja a criança que nasceu hoje, todo ser humano nasce com pecado de Adão e Eva. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram separados da glória do Senhor. Perdemos a glória do Senhor. Perdemos a vida eterna. Perdemos a vida de Deus. Todo ser humano nasce no pecado. Aleluia. Devemos saber que Deus não compactua com o pecado. Deus não coopera com pecado. Deus não compactua com pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, verso 2. A palavra do Senhor diz assim: Amém. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A Bíblia declara no versículo 1: a mão do Senhor não está encolhida para fazer o quê? Para salvar. Para Salvar. salvar. Mas, Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. ok, mas, versículo 2. Mas as vossas iniquidades São as vossas iniquidades fazem separação que fazem separação entre vós e o vosso Deus. entre vós e o vosso. Deus. Como é que o homem se separou com Deus? Por causa do Pecado. Deus não compactua com pecado. Deus não colabora com pecado. Já que Deus não coopera com pecado, quando o homem pecou, o homem se separou de Deus. Aleluia. Amém. Pois a Bíblia declara: o salário do pecado é amor. Amor. Todos pecaram e foram separados da glória do O Senhor. Alguém está recebendo a palavra? Amém. Ok. O homem está separado de Deus por causa de quê?
da desobediência. Ao pregar na rua, você tem que saber essas coisas. Que todo homem que nasceu da mulher nasce com o pecado da Eva. Ninguém nasce livre do pecado. Nós nascemos com o pecado de Adão e Eva. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Pela desobediência de um homem só, Muitos foram feitos pecadores. muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de quem? De Adão. Uma pessoa pecou e muitos, pode continuar, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, Assim, a obediência de um, isso é que? Jesus. Aleluia. amém, muitos serão feitos justos. Muitos se tornaram, querido. Então tira a máscara. Como é que se passa? Aleluia. Amém. Já que uma pessoa pecou, a Bíblia declara: muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Aleluia. Então todo ser humano nasce separado de Deus. Todo ser nasce com uma inclinação para o mal. Aleluia. Uma inclinação para o mal. Está em Gênesis capítulo 8, versículo 21. Hoje estamos na escola. Você que está lá em casa também, pega a tua Bíblia, senta lá em casa e aprende conosco. Gênesis capítulo 8, 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa de quê? Homem. Do homem. Por quê? Porque a imaginação do coração do homem As inclinações, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. é má desde a sua meninice. Você entende que o mal nasce conosco. Amém. Amém. O mal nasce conosco. A inclinação do coração do homem é para o mal. Amém, amém, amém. Amém. É por isso a Bíblia declara, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Leia a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, Eis que todas as almas são minhas. como o é a alma do Pai. A alma do Pai, Assim também a alma do Filho é minha. a alma do Filho também me pertence. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa Morrerá. Aleluia. Amém. Salário do pecado é a morte. Deus diz: a alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa alma morrerá. Morrerá. Aleluia. Amém. Por mais que o ser humano faça o bem, por mais que seja caridoso, carinhoso, caridoso, aleluia. Por mais que o ser humano faça o bem, o ser humano não merece a salvação. Por quê? A Bíblia declara: a alma do Pai e do Filho pertence a Deus, e a alma que pecar, essa morrerá. Será que o povo está comigo? Amém. A igreja está comigo. Amém. Nenhum ser humano merece a salvação. Você entende?
você vai para a rua, você tem que conhecer o plano da salvação. Senão você vai para a rua, vem na minha igreja, Deus vai abençoar. Sim, Deus abençoa. Mas você vai para a rua para oferecer bênçãos. Você vai para a rua porque a minha preocupação é a salvação da alma do pecador. A minha preocupação é a salvação da alma dessa pessoa. Não estamos aí para a rua para salvar as almas. Pois a Bíblia diz: a alma que pecar é essa que morrerá. Aleluia. Amém. Não estamos aí para a rua para resgatar as almas perdidas. Não para oferecer carros. Não para oferecer dinheiro. Vem na minha igreja, vai receber. E a pessoa vai também na igreja, não recebe nada. Mas nós vamos sair para a rua, aleluia, para oferecer a salvação em Cristo Jesus. Pregar Jesus que salva. Mas você tem que estar preparado, preparada para ensinar a palavra do Senhor. Tem que conhecer o plano da salvação. Amém? Romanos capítulo 3, verso 12. Romanos capítulo 3, versículo 12. Escuta Romanos 3, 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos foram extraviados e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Não há nenhum só. Você entende que a nossa natureza, aleluia, é uma natureza pecaminosa. O homem nasce com as inclinações para o mal, imaginação maldosas, por causa da semente que foi plantada nele. Amém? Amém. Não há ninguém que faça o bem. Não há. Todo homem nasce com pecado. Ao ler, nós entendemos que não há quem faça o bem. Nenhum ser merece a salvação. Você tem que entender isso. Que nenhum ser humano merece a salvação. Agora o que é que o homem faz? O homem buscar a salvação na religião. Fazendo o bem. O que é a religião? São métodos, práticas que o homem faz para atingir a salvação. Para atingir a divinidade. Para alcançar a graça de Deus. Só que a religião não salva ninguém. Aleluia. Amém. A religião não salva ninguém. Atos capítulo 12, 22 até 23. A Bíblia fala da religião. Atos 17, 22 a 23. Atos 12. 17, 22 a 23. E estando Paulo no meio do Areópago, Aí Paulo estava em Atena. disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Era um povo supersticioso. Povo que acredita em coisas da natureza. Aleluia. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Até 23. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, eu vos anuncio. Aleluia. Paulo, quando chegou em Atena, ele só percebeu que era um povo religioso.
E ele viu o altar, estava escrito a um Deus desconhecido. E Paulo também era sábio, ele disse, já que aqui está a um Deus desconhecido, então eu vou aproveitar, lhes ensinar, ou lhes pregar o meu Deus, que era Jesus. Aleluia. Já que está escrito a um Deus desconhecido, então vou lhes apresentar esse Deus desconhecido a eles. Amém. Jesus Cristo. Amém. Mas era um povo que estava na religião. A religião não salva. Aleluia. Amém. Quem salva é Jesus. Amém. Há muitas pessoas que estão na religião, buscando, clamando, dando, fazendo tudo para agradar o coração de Deus. A nossa essência, sendo ser humano, nós nascemos no pecado. Nenhum ser humano pode ser salvo por si mesmo, pela religião, pela sua capacidade, pela sua força. Aleluia. Amém. E esse povo precisava de Jesus. Paulo, quando chegou, disse, tem um altar, está escrito a um Deus desconhecido. Tá bom, então eu vou aproveitar e lhes ensinar esse Deus desconhecido. E aí começou a falar de Cristo. Eu estou a dizer que a religião não salva ninguém. Amém. A religião tenta relegar o homem a Deus, mas não resolve o problema da salvação. Amém. A religião não resolve o problema da salvação. Você pode fazer doações, pode ser caridoso, caridosa, até entregar o seu corpo para ser queimado. Isso não resolve o problema da salvação. Aleluia. Amém. Salvação, você tem que ensinar que salvação não é obra religiosa. Aleluia. Amém. Que as obras não salvam ninguém. Efésios capítulo 2, versículo 9. Efésios 2:9. Versículo 12. Que naquele tempo estavas em Cristo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Efésios 2:9. 2:9. Vem das obras para que ninguém se glorie. Começa no versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Mediante a fé. E isto não vem de vós. Isto não vem de vós. É dom de Deus. É um dom de Deus. Não vem das obras. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Salvação não vem das obras. Mas vem pela graça. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Aleluia. Você tem que ensinar que quem salva não é a religião. Você não é salvo porque você ajuda os pobres. Você não é salvo porque você faz boas obras. Nenhuma obra humana pode salvar a humanidade. Nenhuma obra humana pode salvar o homem. A alma que pecar, essa alma morrerá. Aleluia, povo de Deus. Amém? Amém. Então salvação não é obra. Diga comigo, salvação não é obra. Religião não salva. Agora nós devemos entender que salvação teria que partir de quem? Do próprio Deus. Estamos a falar do plano da salvação. Já que o ser humano não consegue se salvar a si mesmo, salvação teria que partir do próprio Deus. Deus tem que tomar a iniciativa de salvar o ser humano. Amém. Alguém pode dizer amém? Amém.
Tiago capítulo 1, versículo 17. A Bíblia declara, leia, todo dom perfeito vem da onde? Tiago 1, 17. Toda boa dádiva. Toda boa dádiva. Sabe que a salvação é uma dádiva? Amém. Salvação é uma dádiva que vem de Deus. Amém. Toda boa dádiva. E todo dom perfeito E todo dom perfeito vem do alto, vem do alto, descendo do Pai das luzes, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, em que não há mudança, nem sombra de variação. nem sombra de variação. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Todo dom perfeito, toda dádiva boa, redenção, salvação, regeneração, restituição, aleluia, tudo que tem a ver com novo nascimento, salvação, vem de Deus. Amém. É por isso Deus teria que tomar a iniciativa de salvar o homem. Amém. Alguém pode dizer amém? Amém. Agora Deus estabeleceu uma lei. Essa lei nós todos conhecemos. Salário do pecado é amor? É amor. Amor. Aleluia. O homem não tem acesso a Deus pelo que ele faz. Aleluia. Pelas obras, você não tem acesso a Deus. Você pode ser considerado como uma boa pessoa, mas ter acesso a Deus, não. Nem que ele entregar a própria vida pelo pecado resolveria o seu problema. Por quê? Ele está separado de Deus. Imagina um homem dizer, tá bom, eu vou entregar a minha vida para a minha própria salvação. Você entrega a tua vida, mas você ainda permanece fora de Deus, sim ou não? Aleluia. Porque você está separado de Deus, está longe de Deus. Você pode entregar a tua vida para ser salvo, sim, mas a tua alma permanece fora ou separado de Deus. Porque uma vez que o homem estivesse separado de Deus, mesmo se ele entregasse o seu corpo para a morte, ele permaneceria separado de Deus. Aleluia. Sempre. E sempre na morte. Para o inferno. Presta bem atenção. A morte física dele seria um pagamento para o pecado. Mas a morte espiritual permaneceria. Por quê? O homem foi separado de Deus. Agora, qual foi o plano da salvação? João capítulo 3, versículo 16. Alguém está a perceber? Não vai para a rua, vem na nossa igreja, há fogo. Isso é brincadeira. Aleluia. Vai encontrar fogo sim, mas você tem que conhecer a palavra do Senhor. Amém. Você tem que aprender a explicar a palavra do Senhor e a convencer pelas escrituras. João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, fez o quê? Deu o seu único. Aqui Deus está estabelecendo o plano da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele tem que dar o seu filho. Amém. Amém. A salvação tinha que partir de Deus. Tiago 1,17 diz que todo dom perfeito e toda dádiva perfeita vem da onde? Do alto. Do alto. Do alto de Deus. Aleluia. Amém.
Amém. Agora, como é que isso funcionou? Como é que isso funcionou? Através da morte de Cristo, aonde? Na cruz. Jesus nos reconciliou com Deus, porque o homem estava separado de Deus. Deus organizou o plano da salvação. Aleluia. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Aqui há muitos senhor Googles aqui. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Amém. Antigamente você era inimigo de Deus, mas a Bíblia declara: fomos reconciliados com Deus. Como? Querido, Pela como? morte do seu Filho. Pela morte do seu Filho. Como é que o plano da salvação funcionou? Pela morte de Cristo, fomos reconciliados com Deus. Amém. Fomos reconciliados com Deus. Amém. Fomos reconciliados por Jesus com Deus, através da sua morte. Através da morte de Cristo, fomos reconciliados com Deus. Jesus nunca conheceu o pecado. Alguém pode dizer amém? Amém. Mas se Jesus nunca conheceu o pecado, como é que ele vai morrer se ele nunca pecou? Aleluia. Amém. Se Jesus nunca pecou, como é que ele tem que fazer o sacrifício para nós? Amém. Amém. Se ele nunca pecou. 2 de Coríntios capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado. A Bíblia declara que é aquele que não conheceu Pecado. Jesus nunca conheceu o pecado. O pecado, melhor dizer, o fez pecado por nós. Ele se fez pecado por quê? Por nós. Por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça. Para que de Deus. nele fôssemos feitos justiça. Aleluia. Amém. Justiça por quê? Por Deus. Aleluia. Jesus nunca cometeu pecado. E Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Você sabe como é que Jesus nasceu, né? Maria nunca se relacionou com José. Foi a obra do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Colocado no ventre de uma mulher. Andou sem pecado. Maria nunca se relacionou com José. Ele nunca foi contaminado pelo pecado. Aleluia. Amém. Mateus capítulo 1, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: E planejando ele isto, e eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, Mateus capítulo 1, versículo 20. dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém. Não tenha medo, José, de ficar com a tua mulher, porque o filho que está dentro dela
foi concebido pelo Espírito, aleluia, Amém. pelo Espírito Santo. Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo. Amém. Mas porém nasceu sujeito às mesmas necessidades que nós temos. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, Esvaziou-se a si mesmo. tomando a forma de servo, Jesus tomou a forma de servo. fazendo-se semelhante aos homens. A Bíblia diz fazendo-se semelhante Aos nós, homens. aos homens. Amém. Amém. Ele nasceu sem pecado, mas foi sujeito às mesmas necessidades do que nós. Teve fome, teve sono, cansaço, aleluia. Amém. Ele sentia tudo o que você sente. Também foi sujeito à tentação. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4. Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo Jesus foi tentado, mas Sem pecado. sem pecado. Aleluia. Amém. Se o homem por si mesmo não pode se salvar, só pode ser o próprio Deus a salvar o homem. Então Deus tomou a iniciativa. Se o homem por si é pecador, não pode se salvar a si mesmo, só Deus pode salvar o homem. Amém. Então Deus tem que tomar a carne. Então o próprio Deus, que é Espírito, tem que entrar na barriga de uma mulher. Amém. Tem que revestir a carne. Por isso a Bíblia declara, ele até foi tentado, mas nunca cometeu pecado. Por quê? Jesus tinha duas dimensões: 100% homem e 100% Deus. Porque só Deus que pode salvar o homem. Eu estou a dizer, só Deus que pode salvar o homem. Amém. Só Deus que pode salvar o homem. Amém. Aleluia. Então Jesus viveu 33 anos sem pecar. Nunca cometeu pecado. Ele viveu com Maria, Madeleine. Nunca caiu no pecado. Aleluia. Amém. Nunca pecou. E foi morto. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Não cometeu pecado, O qual não cometeu nenhum pecado, nem na sua boca se achou engano. nem Na sua boca se achou engano. na sua boca se achou engano. Nunca pecou, nunca saiu mentira da boca de Jesus. Jesus era homem perfeito, mas sujeito às mesmas fraquezas do que a nós. O qual não cometeu pecado, nem tolo algum se achou em sua boca. Escuta. Se a morte é a punição, ou se a morte é o castigo do pecador, se a morte é uma punição para o pecado, por que Jesus morreu? Se ele nunca pecou. Aleluia.
A resposta é: a morte que ele morreu não foi a morte dele, mas foi a nossa morte. Na cruz Jesus se fez pecado. Na cruz Jesus tomou o nosso lugar. Na cruz era você e eu a ser crucificado no corpo de Jesus. Aqui Jesus levou a nossa dor. Por isso a Bíblia declara em João capítulo 1, versículo 29. Leia, filho. João capítulo 1, 29. João capítulo 1, 29. 22. 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, quando o homem pecava, ele pegava o animal e ele levava na presença de Deus. E o sumo sacerdote pegava o animal e cortava a cabeça do animal. Porque o pecador colocava sua mão sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados. E depois dele ter confessado os pecados, o sumo sacerdote pegava a faca e cortava a cabeça do animal. E o sangue que saía do animal era a expiação, expiava o pecado. Porque havia uma transferência do pecado do pecador para o animal. O animal era inocente, mas o animal carregava o pecado do pecador. Pela confissão: eu roubei, matei, forniquei. Declarando, confessando seus pecados, o animal recebia, sendo inocente, os pecados do pecador. Havia uma transferência, e pela morte do animal havia uma expiação. Os pecados eram expiados pelo derramamento do sangue do animal. Por isso a Bíblia declara: sem derramamento, segundo a lei, sem derramamento de sangue não há perdão do pecados. Então Jesus aqui tornou substituto. Jesus aqui tomou o nosso lugar sendo o Cordeiro de Deus. E na cruz ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus que tirou o pecado da humanidade. Levou a nossa dor, levou o nosso castigo. Na verdade, a morte que ele morreu não era a dele, mas foi a nossa. Porque ele nunca cometeu pecado. Acabamos de provar aqui com a Bíblia: nunca pecou, nunca cometeu pecado. Foi tentado e nunca pecou. Mas como que um justo morreu por causa dos pecadores? Essa morte era nossa. Jesus aceitou, aleluia, morrer em meu lugar. Aleluia. Glória ao Senhor. Eu estou a dizer glória ao Senhor. Foi uma injustiça. Diga comigo: foi uma injustiça. Foi uma injustiça. Como é que um justo tem que morrer no lugar dos pecadores? Como é que um justo tem que morrer no lugar de uma prostituta, de um bandido, como Barabás? Bandido, gatuno. Aleluia. Mas Jesus aceitou. Isso é uma injustiça. Então essa injustiça que aconteceu com Jesus tornou a nossa justiça. Oh, aleluia. Se hoje você é justo, é porque alguém foi injustiçado. É porque alguém foi injustiçado. A injustiça de Cristo
tornou a minha justiça. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primeira de Pedro, capítulo 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Justiça. E Aleluia. pelas suas feridas Fostes sarados. fomos sarados. Amém. Se podemos viver para a justiça, se somos justos hoje, é porque Ele carregou o nosso pecado no madeiro. Então você lá na rua, você tem que explicar ao pecador que as tuas boas obras não podem te salvar. O teu pai, a tua mãe, o padre, o pastor não pode te salvar. A alma que pecar é essa que morrerá, diz a palavra do Senhor. Então, se Jesus morreu, se Jesus derramou seu sangue, Jesus nunca pecou. Ele foi injustiçado para você tornar justiça de Deus. Hoje você é justo por causa da morte de Cristo. Ele carregou sobre o corpo dele o nosso pecado. Jesus nos justificou pela sua injustiça. Romanos capítulo 6, versos 6 a 7. Alguém está sendo abençoado, diz amém. 6, versículo 6. Romanos 6, 6 até 7. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. O nosso velho homem, a nossa velha natureza, foi com ele crucificado. Com quem? Com Jesus. Com Jesus. Amém. Crucificado. Alguém pode dizer amém? Amém. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Para que não sirvamos mais ao pecado. Para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto já está justificado do pecado. Amém. Na cruz nós morremos com Jesus. A nossa velha natureza, o nosso velho homem, morreu com Jesus. Aleluia. Já que você morreu, você já foi justificado. O pecado já não tem poder sobre a tua vida. Então dizer, o pecado já não tem poder sobre a tua vida. Você foi justificado pelo sangue de Cristo. Você foi justificado pela obra da cruz. Você foi justificado em nome de Jesus. Satanás, a morte, o pecado já não tem poder na tua vida. Aleluia. O castigo eterno já não tem poder na tua vida. Você merece a vida eterna em nome do Senhor. Não por causa da tua própria justiça, não por causa das tuas obras, não por causa da tua capacidade, mas por causa do injusto que nos justificou. Por causa do Cordeiro de Deus que carregou o nosso pecado. Por causa daquele que nunca conheceu o pecado, nunca cometeu pecado, foi tentado, nunca pecou, mas ele se fez injusto por causa de você e eu. É isso que você tem que ensinar o pecador na rua. É isso que você tem que ensinar essa pessoa que está no pecado. Que Jesus te ama. Aleluia. Você pode ir até o Vaticano, nunca será salvo. Você pode viajar, ir até o local onde vão os muçulmanos. Lá na Meca, Medina. Vocês que estudaram muito. Lá na Meca, Medina. Aleluia. Nunca será salvo. Salvação está em nome do Senhor Jesus.
Salvação é aceitar a obra redentora de Cristo Jesus. Quem morreu está justificado do pecado. Acabou com o pecado. Acabou. Você tem que ensinar o pecador. Se você aceitar Jesus hoje, aleluia, você aceita a morte. Você vai morrer com Ele na cruz. E o teu pecado acabou. Você será justificado do teu pecado. Aleluia. Da mesma forma que Adão pecou, ele nos representou no pecado. Amém. Mas a graça também por um só justificou. Romanos capítulo 5, 17 a 18. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, Presta bem atenção. Pela ofensa de um só. Um só. Quem é um só? Adão. Quem é essa pessoa? Adão. Quem é essa pessoa, igreja? Pela ofensa de um, Só. pela desobediência de um, Só. fomos A morte reinou por esse. mortos. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Muito mais os que recebem a abundância de graça com toda a Da justiça reinarão em vida por um só. Jesus reinarão em vida por um só. Cristo. Amém. Se por causa de uma só pessoa, meu filho tem que nascer com o pecado dele. Meu filho que nunca pecou, ele não é inocente, ele nasce com o pecado da Eva. Quanto mais o sangue de Jesus na cruz. Amém. Você crê na maldição de Adão, sim ou não? Você crê? Você crê que já que você nasceu naquela família amaldiçoada, você também tem a bruxaria da família? Você crê nessas coisas? Ah, meu pai era bruxo, a minha mãe era bruxa. Então já que eu saí da minha mãe, me deu um bocadinho da bruxaria dela. E você crê nisso? Aleluia. Amém. Você crê que você vieste ao mundo com o pecado da Adão e Eva, sim ou não? Está comprovado na Bíblia. Por um só, nós nascemos com o pecado dele. Pela ofensa de um só, somos pecadores. Imagina, pela morte de Cristo, pela justificação de um só, pela redenção de um só, você recebeu a graça de Deus. Amém. Escuta, vê os amém. Quer dizer, nós acreditamos mais em maldições do que na bênção de Deus. Amém. Quando você ensina na igreja, porque você é salvo pela obra redentora de Cristo, amém. Agora, se você ensinar, talvez você demonstrar os laços hereditários, você vê o povo acredita facilmente. Acredita que por causa do sangue de Cristo, você é salvo. Pela ofensa de um só, você morreu, mas pela obediência de um só, você foi salvo. Amém. Você foi salvo. Amém. Então dizer, você foi salvo. Amém. Entre a bênção e a maldição, qual é o mais poderoso? Bênção. Qual é o mais poderoso? Bênção. Responde, igreja. Entre a bênção e a maldição, qual é a dimensão mais eficaz? Mais forte? É a bênção. Então a igreja tem que acreditar mais na bênção do que na maldição. Se eu creio que eu nasci com o pecado da Eva, porque ele pecou, ele desobedeceu, eu nasci com o pecado dele, em Cristo você também tem que crer que você é salvo, és abençoado por causa do sangue de Cristo, por causa da obra redentora de Jesus. Jesus me libertou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 3.
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou da maldição da lei. Pela ofensa de um só, fomos amaldiçoados. Pela obediência de um só, Ele nos resgatou. Você acredita nessa palavra? Amém. Continua. Fazendo-se maldição por nós. Fazendo-se maldição por nós. Escuta essa injustiça. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus tomou meu lugar. Amém. Aleluia. Pode continuar. 14. Para que a bênção de Abraão. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Chegasse até aos gentios, a nós. Por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia. Amanhã vou pregar numa conferência sobre o Espírito Santo como promessa. Aleluia. Eu já me vejo no púlpito. Já me vejo no púlpito a vibrar. Eu já estou a ver como que aquela igreja vai pegar faia. É por isso que não quero gritar. Aleluia. Para que recebamos a promessa do Espírito. Aleluia. Amém. Podemos avançar? Amém. Já que Jesus não tinha nenhum pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Aleluia. Atos capítulo 2, 24. Atos 2, 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as cadeias da morte. Ao qual Deus o ressuscitou soltas das cadeias da morte. Pois não era possível que fosse retido por ela. Não era possível que fosse retido por ela. Não era possível porque Jesus era sem pecado. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Já que Jesus não tinha nenhum pecado, salário do pecado é a morte. Ele morreu a nossa morte, já que ele não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Ele ressuscitou. Jesus fez o quê? Ressuscitou. Por Jesus temos acesso a Deus. Amém. Por causa de Jesus hoje temos acesso a Deus. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam. Mas a todos quanto receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora aqui você vai apresentar a salvação. Amém? Amém. Depois de explicar ao pagão o plano da salvação, como é que o homem pecou, é que o homem em si não tinha poder para se salvar, é que Deus elaborou o plano da salvação, e o plano da salvação era o próprio Deus. Deixei aqui, o Espírito Santo entrou na barriga de uma mulher, amém? Amém. Morreu na cruz para salvar o homem, carregando o nosso pecado, e nos concedeu a salvação. E aqui, por causa dessa obra, nós temos acesso com Deus. A todos quanto o receberam. A todos quanto o. A todos quanto o. Então a pessoa tem que receber a palavra. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A todos quanto receberam, a palavra lhe dá autoridade para ser feito
Filho de Deus. Aos quais não nasceram da carne. O versículo 3, né? Nem do sangue, nem da vontade do pai e da mãe, mas foi a vontade de quem? De Deus. Não foi a vontade do homem, mas foi a vontade de Deus. Amém. Aí você lança a rede. Quer aceitar Jesus? Eu quero. Aí você começa o trabalho. Diga: Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Entra na minha vida. Toma o controle na minha. Aleluia. Graças a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para Deus conosco prova o seu amor para conosco. em que Cristo morreu por nós. De que Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Deus te amou. Você ainda era pecador. Aleluia. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele fez o quê? Deu o seu unigênito. Para que todos aqueles que nele creem não pereçam, tenham vida eterna. E Deus provou esse amor. De que Cristo morreu por nós. E você ainda era pecador. E aqui Jesus tornou o caminho que leva à salvação. Não só o caminho, o único caminho. Eu não quero citar o nome aqui, mas um dos maiores evangelistas do século 21. O homem que pregou a palavra de Deus. Ele completou 100 anos, morreu com 100 anos, quase 100 anos, 99 anos. Eu acompanhei, chorei, lamentei. Até eu estava com meu pastor, eu mostrei ao pastor: olha, pastor, vê. O homem no fim do ministério dele, estou a falar do maior evangelista do século 21, que acabou de falecer, completou 100 anos. Ele disse que Jesus, aquele que sempre pregou que Jesus é o único caminho, ele disse que Jesus não é o único caminho. Existem vários caminhos, muitos caminhos. Lamentei. Não sei o que aconteceu no fim do seu ministério, mas ele proclamou isso. Que Jesus não é o único caminho. Não é normal. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Por isso temos que ter muito cuidado com a fama. Nesse trabalho que estamos a fazer, você não pode alegrar todo mundo. Aleluia. Você não pode satisfazer todo mundo. Você pode chegar a um nível no teu ministério. Quando você chega num país, é o próprio presidente que te recebe. Não é o ministro, mas o próprio presidente. Você vai sentar com os grandes dessa terra. Não muda o evangelho. Não muda o evangelho. Não tira nada e não acrescenta nada. Diz a palavra do Senhor. Senão as maldições que se encontram nesse livro cairão sobre a tua vida. Aleluia. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão Será por que mim. Jesus disse ninguém vai ao Pai? Não. Jesus disse o quê?
Eu sou o caminho, a verdade. e a vida. Ninguém vai ao Pai Não, sem... O que ele diz? ninguém vem. Ninguém. Vem. Está na tua Bíblia? Amém. Está na tua Bíblia? Amém. Ninguém. Vem. Ninguém vem ao Pai. Por isso Jesus dizia sempre: eu e o Pai somos um. Felipe diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus olhou Felipe e disse: ah, meu filho, há muito tempo estás comigo. Aleluia. Você não me reconhece. Há muito tempo você anda comigo. Eu e o Pai somos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Aleluia. Sem passar por mim. Ninguém. Você não vai ao Pai. Como se fosse o Pai estava fora de Cristo. Não. Ninguém vem ao Pai. O Pai está em mim. Eu e o Pai somos. O Pai e a palavra são. Você consegue separar a minha palavra e a minha pessoa? Você não consegue separar estou governo e as suas palavras. Você é o que você fala. A palavra e o Pai são. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Amém. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador. Há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens. entre Deus e os homens. Jesus. Jesus. Homem. Jesus, homem. Aquele que morreu na cruz. Aquele que se entregou na cruz. Aleluia. Ele é o nosso mediador entre o Pai e nós. Amém. E agora, o próprio Pai que elaborou o plano da salvação. O próprio Pai que mandou o seu Filho. É o próprio Pai que nos deu o dom da fé para que possamos crer. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Já vamos terminar. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Meio da fé. E isto não vem de vós. É... Amém. Amém. Pela graça sois salvos mediante a fé. O próprio Deus que elaborou o plano da salvação também nos concedeu essa graça, essa fé, para acreditarmos nele. Aleluia. Então nós entendemos que Jesus comprou as nossas vidas, pagou o preço. Amém. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 20. Já vamos terminar e vamos orar, porque sábado vamos trabalhar. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais
pertencem a Deus. A Bíblia declara que fomos comprados por um bom preço. Qual foi o preço? O sangue de Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Vai declarar, Ele nos comprou com seu sangue. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Digno, Cordeiro, de tomar o livro e abrir os 7 selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Homens de toda a tribo, línguas e nações. Jesus nos comprou pelo seu sangue. Amém. Jesus te comprou pelo seu sangue. Amém. Jesus comprou os angolanos pelo seu sangue. Amém. Ele nos deu a salvação. Ele nos deu a vida. Aleluia. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos dá a vida eterna. Lucas capítulo 9, versículo 24. Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perde-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Aleluia. Amém. O problema, se você quiser salvar a tua vida, existe uma condição. Fala condição. Condição. Como? Diga comigo como. Romanos capítulo 10, versículo 9. É só confessar com a tua boca e crer no teu coração. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessar Se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. serás salvo. Amém. Amém. E confessar com a tua boca e crer com o teu coração, serás salvo. Aleluia. E já não podemos andar no pecado, porque Jesus nos livrou do pecado. Aleluia. Nos libertou da morte, do poder maligno. Romanos capítulo 4, 7. Romanos 4, versículo 7. 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Bem-aventurado aqueles cujos os pecados. Essa tua versão também é complicada. Os pecados foram perdoados. Aleluia. Cujos pecados são cobertos. É isso. Aleluia. Jesus perdoou os nossos pecados. Romanos capítulo 6, versículo 1 a 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Será que vamos permanecer no pecado para que a graça abunda? Diga não. Não. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Nós que estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Como viveremos ainda no pecado? Aleluia. Amém. Porque Cristo nos libertou do poder do pecado. E sendo filho de Deus, nós não podemos continuar a viver no pecado. Temos que andar na santidade. Alguém pode dizer amém? Amém. Porque Isaías capítulo 53, verso 5. Isaías capítulo 50.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões Foi ferido por causa das nossas transgressões. e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Continua, filho. E já não é escravo do pecado. Diga, a partir de hoje, A partir de hoje, eu já não sou escravo do pecado. eu já não sou escravo do pecado. 1 de João capítulo 1, versículo 10. Você tem que explicar essas coisas. Porque há pessoas mesmo que vão te dar tempo. Amém. Há pessoas disponíveis. Se ele encontra na rua, fica mesmo assim. Dá te ouvir. Tem que falar. Amém. Agora, você que é o senhor Google, vai ficar aí, depois começa a procurar os versículos. Aleluia. Amém. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós Ele que nos amou primeiro e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. aleluia, para a propiciação para os nossos Pecados. aleluia, Amém. para expiar o nosso pecado, para perdoar os nossos pecados, para tirar o nosso pecado. Amém. Você já não é escravo do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 18. E libertados do pecado, fostes servos da justiça. A Bíblia declara que fomos libertados do pecado. Aleluia. Amém. Tem que explicar o camarada que você em Cristo, você já não é escravo do pecado. Amém. Foste libertado do pecado. Amém. Jesus tirou o teu pecado. Amém. Perdoou os teus pecados. Amém. E tu tens que confessar os teus pecados. Amém. 1 de João capítulo 1, versículo 9. 1 de João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel Ele é fiel e justo E para justo. nos perdoar. para nos Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. perdoar os nossos pecados e nos purificar, aleluia, de todo mal. Alguém pode dizer amém? Amém. E o camarada vai precisar do arrependimento genuíno. Amém? Amém. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Aqui foi o dia de Pentecoste, quando Pedro pregou a palavra do Senhor. Vou começar a partir do versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro disse, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Existe só uma condição: é o arrependimento. Aleluia. O arrependimento. Se você se arrepender, você será perdoado e receberá o dom do Espírito Santo. Aleluia. Aí você apresenta a salvação, a pessoa recebe Jesus. Em Lucas capítulo 10, versículo, Lucas capítulo 15,
versículo 10, a Bíblia declara: há júbilo lá no céu, há uma festa lá no céu, por causa de um pecador que se arrependeu. Aleluia. E aí você vai ganhar muitas almas. E o nome do Senhor será glorificado. Alguém pode dizer amém? Amém. Dá uma salva de palma em nome do Senhor. Levanta e nós vamos orar. Glory to be Jesus. Glory to be Jesus. Queremos interceder a favor do nosso grande trabalho que teremos sábado. O trabalho de evangelização. Estaremos na rua pregando a palavra do Senhor. Hoje foste equipado sobre o plano da salvação. Em casa, você vai reler tudo que o pastor ensinou. Amém? Aleluia. Vai reler tudo isso. Vai verificar na palavra do Senhor. E sábado de manhã estaremos aqui. Aleluia. Estaremos aqui. Já temos os folhetos. Já temos a publicidade. Venha trabalhar na obra do Senhor. Venha ganhar uma alma. Às vezes nós precisamos da mão de Deus, queremos ver Deus nas nossas vidas. Mas Deus também lá no céu olha para nós, vê o nosso egoísmo. Às vezes nós entramos na igreja, nós oramos, não é? A favor das nossas famílias, filhos. Mas a igreja não se preocupa em cuidar dos outros. Hoje eu estava a sair da minha casa, Quilamba, parei no semáforo, eu vi algo que tocou-me. Uma senhora zongueira estava a dar de comer a uma senhora doente, porque praticamente o Quilamba está invadida, ok? Há muitos meninos, muitas crianças a pedir esmola. Muitas crianças. Muitas crianças. E nós ajudamos. Quando nós temos alguma coisa, a gente dá sempre para ajudar. Mas o que tocou-me, há uma senhora que estava a dormir, estava muito doente. Às vezes são famílias. Famílias, você vê pai, mãe, filhos, todos eles aí estendidos no chão, a pedir, a invadir mesmo os carros, a bater. Cota, me compra sopão, Cota, me dá sopa, Cota, tenho fome, me dá. E controla mesmo lá no carro, basta ir ver o pão, me dá sopão, me tira o pão, você dá. Você passa o semáforo, chega no outro semáforo, você encontra mais outro grupo. Cota, dá sopão, se você tem 10 pães aí, você volta em casa só com um pão para Elohim. Agora você fala, não, só ficaram 3, o meu filho também tem que comer. Aleluia. Eu vi a senhora, estava doente, muito doente. E uma senhora zongueira pegou comida a lhe dar de comer, a colocar na boca da senhora, a lhe dar de comer. Eu disse, esse comportamento deve caracterizar a nossa vida, o nosso dia a dia, sendo cristãos. Sendo igreja do Senhor. Nós não podemos ficar aqui trancados em 4 paredes. Mas a igreja tem que sair fora, pregar, evangelizar. Aleluia. Porque há pessoas que precisam. Não só pregar, Jesus dava também pão. Jesus alimentou 5.000 pessoas. Próxima vez,
As mamães vão organizar. Vamos comprar comida. Aleluia. Comida. Arroz, feijão. Ou vamos cozinhar. E vamos lá. Aleluia. Vamos juntar essas famílias todas. E vamos dar de comer. Alguém está comigo nessa visão? A igreja tem que fazer isso. A igreja tem que abundar no amor. A igreja tem que abundar em fazer o bem. Isso sim é a verdadeira religião, diz a palavra do Senhor. Cuidar da viúva e cuidar dos órfãos. Amém? Então sai da tua zona de conforto. Você que está ali em casa, sai da tua zona de conforto. Sai da tua zona de conforto. Eu, meu marido, minha mulher, meus filhos, sou eu. Há pessoas que não conseguem partilhar. Nós estamos aqui. O teu pastor não gosta de pressionar, sobretudo quando se trata de dar. Não me ensinaram assim, pressionar. Nunca. Aleluia. Eu prego a palavra do Senhor, eu sei que eu ensino, eu te prego. E você é um campo fértil. Amém. Quanto é que você já deu para ajudar nessa obra de evangelização? Pelo menos tirar um folheto, pelo menos. Pelo menos, folheto. O africano gosta de pressão, tem que pressionar, temos que dar. Não é espiritual. Eu não acredito nesse evangelho. Eu acredito nesse evangelho da liberdade. Se o Filho te libertar, você é realmente livre. Se eu vou dar de livre, espontânea vontade. Eu vou dar porque eu amo a Deus. Vamos evangelizar. Sim. Então, posso comprar água, pastor? Aleluia. Vamos precisar de água. Depois de evangelizar, temos que beber água. Precisamos de flyer, folhetos, panfletos. Requer o quê? Dinheiro. Não fica na zona de conforto. Só você. E quando você não tem, o pastor tem que orar, jejuar. E quando Deus te abençoa, só você e a tua família. É falta de conhecimento. Amém? Aleluia. Vamos entregar esse dia na mão do Senhor. E seja um grande dia. Queremos, sábado, realizar várias festas lá no céu. Amém. Queremos ver os anjos do Senhor andarem conosco, trabalhar conosco, nos ajudar a cumprir a ordem suprema, o ide para todas as nações, pregar o evangelho da salvação. Levante as mãos e agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. E entrego o dia de sábado na mão do Senhor. Oremos. Senhor, tu és digno. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, Senhor, tu és digno. Glória a Deus, aleluia. E a graça do Senhor nos acompanha. Que o dia de sábado, meu Deus, revela-te, Senhor. Que a unção do Espírito Santo caminha conosco, opera conosco. Que os pagãos sejam convertidos, te aceitam como Senhor e Salvador. Toca famílias, toca vidas, trabalha, Senhor, na tua igreja. Obrigado, Santo Pai. Que o poder do Espírito Santo age. Pai, levanta uma comissão
de evangelização. Jovens, mamães, papás que vão trabalhar para ganhar almas, para encher o teu reino, esvaziar o inferno, no nome do Senhor Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas em nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus vos abençoe. Então, sexta-feira estaremos aqui com os obreiros para organizar muito bem o nosso trabalho. Amém?